Você sabe o que é o direito tributário? Então seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócio. Eu vou deixar para você esta aula sensacional sobre o conceito de direito tributário. Vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo dia eu posto conteúdo aqui. São muitos conteúdos que já estão postados. E não esqueça que eu deixei na descrição vários links de vários cursos que eu mesmo preparei. Direito tributário, contabilidade tributária, análise de balanço patrimonial e DRE, contabilidade para não contadores e outros mais. Então, se inscreva, ative as notificações e fique aí com esta aula que eu preparei para você. Abraço! Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos, vamos aqui entender o conceito de direito tributário. Nós estamos aqui estudando como reduzir tributos nas empresas. Então, nós precisamos entender a nossa matéria-prima principal, que são duas: a contabilidade tributária e o direito tributário. Então, vamos aqui. Olha só, eu vou deixar para você aqui esse quadro, caso você queira parar, para você dar uma olhadinha no orçamento do Brasil em 2018. O Estado arrecada tributos para pagar suas dívidas, tá? Mas é interessante notar que em 2018, 40,66% dessa dívida, né, consumia o PIB do Estado. Então, tudo aquilo que era arrecadado ia 40% para a dívida. O interessante notar é que em 2018 estava previsto ser gasto 3 trilhões e meio, como você está vendo aqui. E só foi gasto 2 trilhões e 600 bilhões. 900 bilhões deixaram de ser gastos com aquilo que o Estado deveria gastar. Eu não vou aqui entrar no mérito se imposto é roubo, se imposto não é roubo. Isso é uma discussão entre a esquerda, a direita, os anarcocapitalistas, os libertários. Cada um tem suas ideologias. Mas o fato é que, quando nós falamos de tributos, né, os tributos é o meio que o Estado utiliza para financiar aquilo que eles acreditam que devem financiar. Tá? E eu realmente não estou aqui fazendo julgamento, até porque eu não estou dando aula de sociologia, tá bom? Então, veja, eu gosto muito dessa foto, que ela é denominada o Big Brother do Fisco. A cada dia que passa, o Fisco tem mais controle através de todos os sistemas de informação. E ainda tem gente que acha que é possível fazer alguma coisa escondida da Receita Federal. É por isso que eu não ensino sonegação, eu ensino planejamento tributário. O planejamento tributário não é sonegação, tá bom? Veja, arrecadação. O Estado necessita de recursos materiais para manter sua estrutura, desenvolver suas atividades, disponibilizando ao cidadão, que é o contribuinte, assim, os serviços públicos que lhe competem na atividade de implementação do interesse público. Para tanto, vale-se da cobrança de tributos, que é a principal fonte das receitas públicas. Essa cobrança é regulamentada por meio de regras específicas que são estudadas pelo direito tributário. Então, basicamente, o Estado tem que arrecadar. E eu realmente não vou aqui entrar na discussão se o imposto é roubo ou não, tá? Se a arrecadação é lícita ou não. Eu poderia aqui entrar na discussão se o Estado gasta da maneira correta, que eu acredito que não. Eu acredito que, independente da sua ideologia, seja de direita, seja de esquerda, seja marxista, seja socialista, seja libertário, todo mundo vai dizer a mesma coisa: o Estado não gasta como deveria. É óbvio que alguns vão querer o Estado maior, outros vão querer o Estado menor. Mas todos serão unânimes, independente se são de esquerda ou de direita. O Estado não gasta como deveria, porque todo mundo tem uma opinião pessoal de como o Estado deveria gastar. E eu não vou deixar a minha aqui, mas você fica à vontade para fazer os seus julgamentos. O fato é que o Estado arrecada através de tributos. Só que o Estado não pode arrecadar de qualquer maneira. O Estado não pode arrecadar do jeito que lhe dá na teia. Ele não pode, por exemplo, criar uma lei da noite para o dia e começar a arrecadar tributos amanhã. É por isso que existe o direito tributário. O direito tributário, ele regula a arrecadação de tributos por parte do Estado, mas regula também o comportamento tributário do cidadão. Então, o direito tributário diz respeito às regras que tanto o ente tributante como o ente tributado, ou seja, o sujeito ativo, que é o Estado, e o sujeito passivo, que somos nós que pagamos, nós devemos obedecer o direito
tributário. É para isso que existe. Tá? Conceito. Direito tributário é a área do direito que se presta ao estudo jurídico da tributação, não empenhando esforços na destinação efetiva, aplicação ou gerenciamento desse recurso. Assim, o campo de atuação do direito tributário encerra-se com a arrecadação do dinheiro aos cofres públicos. Então, veja, quando nós estudamos direito tributário, né, eu estudei, o direito tributário ele não se preocupa em como o recurso será gasto. Não, isso não importa para o direito tributário. A única coisa que importa para o direito tributário são as relações entre o fisco e o contribuinte. Tá? É claro que vai ter o estudo dos tributos, o IPI, o PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS, IPI, ISS, enfim. Mas o grande objetivo é regular as relações. Tá certo? Fisco versus contribuinte. Nessa relação entre fisco e contribuinte, é necessário existir regras e normas para que nenhum nem outro sejam prejudicados. O direito tributário visa impedir que isso ocorra e, ao criar leis e normas em geral, norteia e demarca os limites dos sujeitos. Muitas pessoas dizem que o direito tributário é contra o contribuinte, mas eu discordo. E olha que eu não sou fã do Estado, hein? Eu acredito que sem o direito tributário seria pior para o contribuinte. Com o direito tributário, o fisco já é todo poderoso. Quem é que vai julgar? Já pensou o contribuinte disputando com a Receita Federal? A Receita Federal é a entidade mais poderosa do Brasil. Qual a chance que um contribuinte teria se fosse para a Justiça? Se fosse para o STJ? Se fosse para o STF? Qual ministro iria bater de frente com a Receita Federal? Nenhum. Mas, através do direito tributário, nós temos regras que devem ser obedecidas. Inclusive, a Receita Federal tem que obedecer. Agora, o mesmo direito tributário que protege o contribuinte tem um monte de pegadinhas para fazer o contribuinte tropeçar. Mas mesmo assim, ruim com ele, pior sem ele. E é o direito tributário que nós vamos usar para procurar brechas na lei e reduzir tributo. Então, o direito tributário ele vai criar regras para que nenhum nem outro passe a perna um no outro. Tá certo? Sujeito ativo versus sujeito passivo. Na relação tributária, chama-se sujeito ativo o fisco, o que tem o poder de arrecadar, e chama-se sujeito passivo o contribuinte, aquele que é obrigado a pagar o tributo. Então, nós temos duas figuras, o sujeito ativo e o passivo. O sujeito ativo é aquele que tem a capacidade de cobrar, a União, o Estado, o município e o Distrito Federal. E o sujeito passivo somos nós quem pagamos o tributo. Tá bom? Então, a partir de agora, eu não vou mais usar o cidadão, eu não vou mais usar o Estado. Eu vou utilizar agora termos mais técnicos, sujeito ativo e sujeito passivo. Tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida pode me perguntar. Essa aula era só básica para a gente conversar um pouquinho sobre direito tributário.